Prefeitos de todo o país reclamam da distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, que é o dinheiro de impostos repassado às cidades. Os prefeitos querem aumentar a fatia no Fundo de Participação dos Municípios. O FPM é composto com parte do imposto que você paga quando compra um carro ou recebe salário, por exemplo. A proposta aumenta em 2 pontos percentuais a fatia das prefeituras. Na comissão especial, a estimativa é de um aumento de mais de 6 bilhões de reais na distribuição. Paulo Ziulkowski, da Confederação Nacional dos Municípios, reclama que o governo federal corta imposto para estimular o consumo e que a conta sobra para as prefeituras. No ano passado, todo o FPM do Brasil foi 72.800 milhões. De todo o Brasil no ano de 2013. Esse ano, talvez chegue aos 77, 78. A União tirou dos municípios, nós perdemos um ano de arrecadação do FPM. O governo deixou claro, é contra a mudança. No geral, os municípios estariam recebendo bem mais. Para Ernesto Carneiro Preciado, do Tesouro Nacional, as medidas de estímulo diminuíram o FPM, mas aqueceram a economia. As medidas que foram adotadas, de certa forma, elas amenizaram o impacto dessas medidas da crise sobre todos nós, né? Então, realmente seria difícil a gente tentar ponderar qual seria o real impacto sobre as finanças públicas nacionais brasileiras se nós não tivéssemos tomado nenhuma medida. A comissão especial analisa ao mesmo tempo 8 diferentes propostas. A questão aí não é só o que votar, mas também quando votar. A ideia é concentrar os esforços apenas no aumento do Fundo de Participação dos Municípios. O deputado Júlio César, do PSD do Piauí, acredita que essa seja a única saída. Tem chance de ser aprovado, é viável, aumenta muito a capacidade de investimento dos municípios, dá um alívio, volta muitos municípios para o limite da lei de responsabilidade fiscal e aumenta a sua participação no bolo tributário nacional, que hoje é em torno de 16% a 17%. O relator da proposta, deputado Danilo Forte, do PMDB do Ceará, concorda em parte. Ele quer também mudar a forma como o FPM é distribuído. Tem uma distorção de até 20 vezes entre uns municípios que recebem menos de R$100 por habitante e outros que recebem mais de R$2.000 por habitante. Para buscar esse equilíbrio, nós temos que, por um lado, aumentar os recursos do Fundo de Participação do município para que o município tenha condições de fazer o investimento e, por outro lado, equilibrar esse prato da balança para que nós, de novo, não tenhamos um Brasil torto, um Brasil que só olha para o Centro-Sul. Segundo dados do governo federal, os casos de dengue tiveram redução de 67% no último ano. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz concluiu que as chances de uma possível epidemia de dengue durante a Copa do Mundo são pequenas. Cidades-sede como Brasília, Cuiabá, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo teriam uma incidência menor do que 100 casos por 100 mil habitantes, que é considerada baixa incidência. Já no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Manaus, o risco é médio, já que a incidência de dengue varia entre 100 e 300 casos. Quem pretende ir para Recife, Fortaleza e Natal deve ficar mais atento. Nessas capitais, o risco de dengue é considerado alto, com probabilidade de mais de 300 casos para 100 mil habitantes. Informações levantadas pelo Ministério da Saúde relatam que até o início de maio foram feitas 394.614 notificações de dengue. No mesmo período do ano passado, mais de 1.200.000 casos foram notificados. Ainda segundo o governo, os casos graves da doença também tiveram queda de 56% no período. E não são apenas as cidades-sede que se preocupam com a doença. Aqui em Taubaté, no interior de São Paulo, a cidade que tem cerca de 300 mil habitantes superou a capital paulista em casos confirmados de dengue. São quase 6.200 pessoas que contraíram a doença. A dengue tem preocupado tanto a população que os vereadores decidiram criar uma comissão especial de inquérito para avaliar os números e as ações de prevenção realizadas pela prefeitura. Para ver se nós precisamos de mais investimentos, para ver se nós precisamos de comunicação, nós precisamos fazer uma panfletagem na cidade inteira. Precisa saber se nós temos que convocar o Exército para ajudar nisso. Os números que foram contabilizados pela Vigilância Epidemiológica
não bate com aquilo que nós temos informação das ruas, informação das pessoas, informação dos hospitais, das clínicas. Então, por esse motivo, nós estamos achando que esses números estão sendo maquiados. A vigilância só pode trabalhar em cima de informações. Se eu não sou informada, eu não consigo trabalhar, eu não articulo o trabalho. Então, as pessoas precisam entender de uma vez por todas que a notificação é o passo inicial de todo o controle. A Prefeitura contratou mais 27 agentes que vão compor o quadro efetivo da Secretaria de Saúde. Hoje, a cidade conta com aproximadamente 100 pessoas que atuam diretamente nas ações de educação em saúde e trabalho de campo, com controle e eliminação de criadouros. O Ministério da Saúde avisava que em 2014 poderia haver um surto de uma epidemia de dengue em vários locais do Brasil. Possivelmente nós estejamos tendo uma epidemia por um subtipo do vírus tipo 1, que é uma novidade, então pega muita gente sensível. A cidade de Taubaté tem uma alta densidade demográfica, 460 habitantes por quilômetro quadrado, mais que o dobro da densidade demográfica do estado. Então isso condiciona, favorece o aparecimento de dengue. Sexta-feira de tempo instável em todo o país. Áreas de instabilidade avançam e provocam aumento das nuvens e chuva no sul e sudeste do Rio Grande do Sul. Sol apenas no leste e nordeste de Santa Catarina e também na região centro-norte e leste do estado do Paraná. Nas demais áreas, chove à tarde. Em Porto Alegre, máxima de 22, mínima de 11 graus. Dia de sol e temperatura em elevação, ainda com muita nebulosidade no Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. Neblina ao amanhecer em São Paulo, no Rio de Janeiro e também no centro-sul de Minas Gerais. No Rio, máxima de 29, mínima de 15 graus. Sol e calor na região centro-oeste brasileira, com previsão de pancadas de chuva à tarde e no início da noite no sul e oeste de Mato Grosso do Sul e também no oeste do estado de Mato Grosso. Em Campo Grande, máxima de 27, mínima de 16 graus. Áreas de instabilidade provocam chuva no litoral da Bahia. Nas demais áreas do Nordeste, faz sol. Só há previsão de chuva no sul do estado da Bahia, no centro-norte do Maranhão e também no norte do Piauí e do Ceará. Em Salvador, máxima de 28, mínima de 22 graus. Sol o dia todo no Tocantins e também no centro-sul do estado do Pará. Sol nas demais áreas, com pancadas de chuva na região centro-norte do estado e também no Amazonas, em Roraima e no Amapá. Chuva à tarde nas demais áreas. Em Belém, máxima de 30, mínima de 22 graus. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto do senador Aécio Neves, do PSDB, que modifica o programa Bolsa Família e os requisitos nas condições de incluir beneficiários. Embora o senador Aécio Neves diga que não, ninguém tira da minha cabeça que essa modificação que ele propôs ao Bolsa Família foi para responder ao PT, que tem dito que se ele ganhar a eleição de Dilma Rousseff, vai arrasar com todos os programas sociais. O fato é que, até aqui, aqueles que eram beneficiários do Bolsa Família, uma vez obtendo empregos com uma renda maior ou se lançando num empreendimento que alterasse a renda per capita familiar de R$ 154, estaria automaticamente fora do programa, tendo que se submeter a uma reapresentação de documentos a cada 2 anos. Pelo que a AES fez aprovar na Comissão de Assuntos Sociais, essa matéria vai permitir que, mesmo obtendo vantagem superior a R$ 154 per capita, o beneficiário do Bolsa Família possa continuar recebendo por mais 6 meses, como uma forma de manter o equilíbrio e a estabilidade econômica. A questão ainda vai ser levada à Comissão de Direitos Humanos, aí em caráter terminativo, e eu continuo insistindo na minha mesma posição e na minha opinião. Acho que os dois lados, tanto o PT quanto o PSDB, estão fazendo uso político do Bolsa Família, um querendo dizer que o outro não vai dar continuidade e o outro dizendo que vai ser melhor ainda se ganhar a eleição. Agora são 7h19 no horário de Brasília. E ainda hoje, dicas para controlar a ansiedade na entrevista de emprego. Com menos vagas, desempenho no processo seletivo é essencial.